E aí, galera? Tá dando pra ouvir? Boa noite, João. O áudio tá bom, tá muito alto. Me falem aí pra eu ter um feedback. Tá muito baixo? E aí, Pen Rico? Chegou aí. Salve, mano. Ah, tá beleza, tá beleza. Então, eu vou falar hoje sobre a atualização que teve ontem. Eu ia fazer um vídeo, mas eu achei que a live ficaria melhor porque o vídeo seria muito demorado. Então, eu tô aqui pra tirar a dúvida de vocês. Deixa eu só. E aí, Guilherme? Então, acho que eu vou começar agora. Já tem uma galera legal aqui. Vou começar agora a falar um pouco sobre a atualização e qualquer coisa vocês vão mandando as dúvidas. É, deixa eu só pegar aqui uma anotaçãozinha para eu não esquecer de nada. Primeiramente, eu vou falar sobre as novas evoluções que tem na loja, que eles colocaram nessa atualização. Tem aqui na loja do clube, vocês já podem ver aqui, tem a evolução do Keldel. Não tinha antes. Eles colocaram na loja do clube. Colocaram também a. Deixa eu procurar aqui. Colocaram também a evolução desse Duai. Então, do clube foram essas duas mudanças. É, deixa eu só dar uma olhadinha. Esse Ziggler tá bem bonito mesmo. Eu não tava usando ele porque tava bugado, mas eu mandei mensagem pro ADM, eles conseguiram ajeitar nessa atualização. E agora eu vou usar essa skin. É, depois da loja do clube, tem a loja aqui do Safari. Da loja do Safari, eles adicionaram o Misty Psyduck, que é uma evolução do Golduck. Ele volta pro Psyduck, enfim, coisas do Monster VS. Tem essa evolução que eles colocaram na atualização e tem a Altarian, que vocês podem comprar aqui na loja, que antes não tinha, ou vocês podem usar essas pedras de evolução aqui também. Vou ver se eu tenho alguma para mostrar para vocês. Essas aqui, se eu não me engano, são 30 Gret Mega Shard para vocês fazerem um Mega Altarian. Ele não é um Pokémon bom para se usar, mas para a coleção ele serve. Além disso, na loja da Liga, eles adicionaram também uma evolução que foi a do Ribombee. Ribombee. Ele veio no evento passado, acho que umas 2 semanas atrás, dava para comprar por Whispers, mas agora eles colocaram na lojinha da Liga. Maicon pediu aqui pra eu mostrar o Decidueye. É isso aqui, mano. Vou mostrar aqui pra você. Tirar aqui que eu tava dando uma olhadinha nos pokés que eu ia mostrar. Aqui.
Decidu é esse aqui. Na lojinha, dá para vocês comprarem até essa evolução, se eu não me engano. E essa última é a que não dá para comprar lá. Que é a última evolução dele, ele fica com esses status. Tem uma habilidade legal. Mas não é o foco. Não era o que eu ia mostrar agora. Foi só uma dúvida aqui respondendo ao chat. É... Deixa eu ver se mais alguém tem alguma dúvida. Então, eu vou mostrar também da loja do Global que eles adicionaram as evoluções da Meloetta e da Ice Gardevoir, como vocês podem ver aqui. Não tinha antes da atualização, eles colocaram agora. E se eu não me engano, também colocaram Forretress. Também não tinha. Mas a Ice Gardevoir e o Forretress, eles já vieram no evento da Lugia da Magearna. Então vocês não precisam nem pegar aqui nessa loja. Acaba gastando recurso à toa. Mas essa da Meloetta, eu acho que nem o Poker foi liberado ainda no jogo. Terminando essa parte das lojas, eu vou falar agora sobre o Champion Trial, que foi liberado até o level 200 dele. Aqui, ó, como vocês podem ver, muita gente me pergunta como achar o Champion Trial. Então vocês vêm aqui em Big Event, embaixo do Poké Tower. Aqui tem Champion Trial. Antes só tinha até o level 50. E nessa atualização eles adicionaram até o level 200. Eu já terminei aqui. Algumas fases são bem chatinhas, mas vale a pena porque vocês vão liberar essa recompensa aqui diária. Essas areias aqui. Vocês vão pegar isso aí para usar no up do Z-Power, que foi uma novidade também da atualização que eu vou falar em breve para vocês. Além disso, do Champion Trial, os itens eles tiveram um aumento no level máximo. Antes o level máximo de um item era level 10. No caso aqui a Life Orb ela já era level 20, o level máximo. Eu não sei se foi aumentado para o level 25. Mas, por exemplo, aqui, eu não tenho nenhum item level 10 para mostrar para vocês, nenhum item exclusivo. Mas, por exemplo, o do Rayquaza tá level 6. Antes era level 10 o level máximo. E agora passou a ser level 15 e gasta muito recurso, é bem caro para fazer, mas é uma novidade. Então, para quem já tinha item level 10, agora você tem a possibilidade de deixar o seu Poké ainda mais forte. Se você estiver focando aí em um item, pode ser uma boa oportunidade para ajudar. Depois disso, vem o Z-Power que eu tinha falado para vocês. Aqui na aba do Rotom, vocês vêm aqui em Z-Power e tem esse Z-Core para vocês uparem logo de cara. Vocês vão ganhar umas estrelas dessas aqui. Pera. Vocês vão ganhar umas estrelas dessas aqui por fazerem o Step of Soul, que agora mudou o nome. Eu vou mostrar para vocês. Vocês ganham essas estrelas. Inclusive a recompensa por fazer todos os temas até o level 6. E essas estrelas vocês podem usarem elas para transformar nessas areias, que eu não recomendo fazer isso. Eu fiz porque não tinha prestado atenção. E eu pensei que eram essas estrelas que pegava todo dia, como eu mostrei para vocês, é a areia que vocês pegam lá no Champion Trial. Então não usem aqui no Exchange, apesar que sai bem barato, mas ainda não ficou claro o que realmente muda. Eu upei aqui, usei power de dragão e de água para ver se ia me ajudar em alguma coisa, mas aqui não tem falando nada muito claro sobre isso. Ele é bem parecido com o MoveFox na ideia de aumentar e diminuir o dano de algumas tipagens, mas aqui no MoveFox vocês podem ver que ele tem falando a porcentagem exata
que vai aumentar e diminuir os danos, e no Z-Power não tem. Então, é basicamente isso. Vou ver se tem alguma dúvida aqui. Pronto, aí vocês me falam se tá dando para eles também colocaram o Guaranteed Cultivation. Deixa eu só sair daqui para mostrar para vocês. Aqui em Cultivation, vocês vêm aqui nesse cartãozinho. E aqui vai aparecer os seus lendários com level mais alto. E no caso aqui o pau que tá aparecendo por último. Ele é meu lendário que tem o level mais baixo dos 6 principais que estão aparecendo aqui. Como o level mínimo dele, como o level máximo dele é 80, desculpa, ele vai servir como base para eu colocar qualquer poké aqui e aumentar o level dele pro level 80. Por exemplo, poderia colocar o Sceptile, que tá level 54, ele ficaria level 80. Então vocês podem fazer isso para ajudar no progresso do Poké Tower e do Step of Soul, mas eu ainda não tenho certeza sobre o Poké Tower, mas sobre o Step ele realmente dá um up temporário no seu Pokémon que está aqui. Isso aqui não serve para o global, não sei se serve para a liga, mas ele é mais como um quebra-galho para vocês conseguirem tá fazendo um melhor progresso no jogo sem precisar upar muitos Pokémons, focando apenas nos lendários e depois ir nivelando os outros. Aqui em Pokédex também é a mesma coisa, só que aqui aparece como última a Lugia, que tá level 20 de Pokédex, então qualquer Poké que eu escolher vai ficar level 20 também. Vocês podem ver que tem uma Shadow que tá level 0 de Pokédex. Tem o Type Nu que tá level 37 e o Scizor tá level 36. Mas nem o Scizor, nem o Type Nu eles estão contando porque eles são considerados SSR ainda. Eles não são considerados lendários. Então só conta os lendários. Se eu conseguisse transferir, se eu colocasse essa Dex 37 numa Shadow, ele ocuparia o lugar da Lugia e eu conseguiria colocar qualquer Poké dos que eu tenho aqui no level 37 de Pokédex para fazer o Poké Tower e o Step of Soul, que seria uma ajuda muito grande, porque você precisa de alguns Pokés para ajudar a fazer o Step e o Poké Tower, e ninguém quer estar upando Pokés desnecessários. E aqui na intimidade é a mesma coisa. Vocês podem ver que aqui o Rayquaza está com a menor intimidade, 107. Os outros estão com 108, que é o meu limite pro level. E aqui eu coloquei o Greninja, o Blaziken e o Rupa. Eles estão level 107 também, que é sempre baseado no último Pokémon dos 6 lendários que aparecem. Então, o menor upado, o menos upado dos 6 lendários aqui da lista, ele sempre vai fornecer o mesmo up para os Pokémons que você escolher aqui. E ainda tem um slot aqui que está bloqueado, que eu vou liberar depois aqui, quando meus Pokés ficarem mais upados. Quando chegar no 110 de intimidade, eu vou liberar mais um slot aqui, que acaba ajudando muito para não perder recurso em poucos que você não vai usar é, no PVP. Aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pronto. O T-Space está falando, eu esqueci de comentar, mas sobre isso do Guaranteed Cultivation, eu ainda não sei a partir de qual level ele é liberado, mas ele só é liberado mais pra frente no jogo, até porque você precisa de alguns lendários para conseguir usar isso. No mínimo 6 lendários aqui para conseguir usar esse recurso. Então eu não sei se libera quando você consegue os 6 lendários ou se libera quando você chega em determinado level. É uma coisa que eu ainda vou me informar melhor para dizer a vocês. Sobre a atualização,
Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. E agora eu vou falar sobre os novos Pokémons que foram adicionados. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu vou mostrar aqui todos os Pokés que foram adicionados, mas eu não vou falar de todos, apenas do que eu acho que compensam mais. Então aqui eu vou mostrar para vocês. O Kangaskhan já tinha sido liberado a conversão, tinha sido o último Poké liberado na última atualização, e agora eles colocaram Solgaleo em diante. E aqui é a conversão do Solgaleo, não acho que vale a pena, ele fica até com uns status legais, mas o conjunto dele não me chamou muita atenção. O item dele, em comparação a outros itens, também está bem fraco. E aqui tem um Calm Mind para um Pokémon físico, um bug bizarro. Mas enfim. Aqui tem uma nova evolução do Jigglypuff. Não é usável também. Quer dizer, o Solgaleo é usável, mas não chega a ser um bom Pokémon. Já o Jigglypuff, ele não é muito bom. Não achei ele muito interessante para usar no PVP. Aqui tem a Lunala conversão. Essa com certeza eu vou falar para vocês. É, não vou falar muito agora porque ela é realmente muito interessante. Tem aqui o Gastrodon e algumas evoluções dele. Também mais um pouco de coleção, nada demais. Aqui tem o Shadow Rayquaza, que é esse Rayquaza feião aí, água e elétrico, que ele é até interessante e eu vou falar para vocês depois. Tem evolução do Taurus, vai até 700 de STR. Não é muito interessante, é mais um pouquinho de coleção mesmo. Esse daqui já é muito interessante, é um novo tanque aí que promete participar do meta, porque eu vou mostrar para vocês o que ele é capaz de fazer e por que ele pode entrar no meta facilmente. Deixar para depois, não vou me estender agora. Aqui tem as evoluções do Persian, inclusive eu já evoluí até o Persian 2 estrelas, vocês podem evoluir com normal Stone. E na última evolução ele fica desse jeito, tipo normal e metal, com esses status. E eu vou falar para vocês porque ele é um Poké que vai entrar no meta de certeza, porque ele já estava no meta chinês. A galera usa muito ele lá e com certeza ele vai entrar no meta daqui. Esse Ho-Oh é bem bonito, por sinal. Ele é fogo e fada. Ele também é um pouco interessante. Não sei, não tenho certeza sobre ele entrar no meta, mas é um pouco interessante. Eu vou falar em breve. Essa Ponyta aqui é uma evolução da Green Ponyta, que é azul. Não sei por que Green, mas enfim. Não é um Pokémon muito interessante, mas tem um ataque dele que eu achei bem interessante, que é esse aqui. Depois que ele usa o ataque, ele invoca a chuva forte. Isso de certa forma é até interessante, mas não muito forte em comparação aos outros. Tem aqui o Sand Machamp, a evolução dele ficou desse jeito. Também não achei muito interessante para falar para vocês. Esse Meltan também não é muito forte, mas foi adicionado nessa atualização. Esse Bisharp, ele é até um pouco interessante. Tem, se eu não me engano, é a habilidade que aumenta o crítico dele. E ele é um pouco interessante, mas por enquanto eu não tenho muitas informações sobre ele. Não entendi muito bem também. E como eu não vi ninguém usando na versão chinesa, eu decidi não falar muito sobre ele. Deixa eu ver. Essa aqui é a evolução do Gastrodon. Esse Dragapult, ele tá no meta chinês. Ele é um Poké aparentemente muito bom, mas eu não entendi por que ele tá no meta, já que ele tem moves de power tão baixo. Mesmo ele tendo ótimos status, vocês podem ver, tem 160 de speed, igual o Deox Speed, que são agora os dois Pokés mais rápidos do jogo. Em seguida vem o Sky Shine e depois
2Y, se eu não me engano. Tem um ataque muito bom, defesas equilibradas e esse ataque dele, ele coloca Real Block e ele não permite usar moves de troca. Então a galera pode ter gostado de usar ele para cauterar alguns pokers como Tornados, que é bem chato com o move troca dele. Tem o Flygon, que também é bem chato e como ele é tipo dragão, ele pode dar ataque no Flygon bem rápido, porque o ataque prioridade do Flygon é o ataque tipo Ground. Eu acredito que seja por isso que ele entrou pro meta, por causa dessa habilidade de não deixar outros pokers saírem de campo. E eu vou falar em breve. Tem esse Churk Tree, que é um poké muito bom também, vou falar em breve. Tem aqui a Feromosa, eu vou falar também, achei ela muito interessante. Esse Incineroar foi liberado essa evolução. Até essa evolução aqui vocês podem comprar na loja do Safari. E essa última ainda vai ser liberada, eu vou falar em breve para vocês. Tem aqui também o Mimikyu, vai até essa evolução aqui. Não cheguei a analisar ele, mas depois eu posso analisar melhor todos esses Pokémon, só que a atualização é muito nova e como vocês podem ver, ele não tem nenhum move exclusivo. Então, a partir disso eu já descartei o fato de analisar ele, porque isso deixa muito em desvantagem não ter move exclusivo nesse andamento que o jogo está tendo. Aqui tem um Tiranitar, Sinabá Godzilla, veio o nome aqui. Esse Tiranitar de fogo e pedra que eu coloquei até na capa da live e eu vou falar em breve para vocês. E aí, Gabriel, é um milagre mesmo, mas acontece. Como liberar aquele Big Event? Qual Big Event, Henrique? Não entendi. Você fala daquele que tá o Champion Trial e o evento da Lugia e Maguiarno? Me fala aí se é isso. Se for isso, você só libera com level mais alto. Eu acho que a partir do level 30 por aí, 30, 40, você libera aquilo ali. Não sei se libera o Champion Trial, porque ele foi adicionado recentemente e eu não tenho informação de a partir de qual level ele é liberado. Voltando, tem aqui essa evolução do Articuno, também não achei muito interessante, mas é até legalzinho de brincar com ele. Tem umas habilidades interessantes. Esse Moltres também foi adicionado a essa evolução, também é interessante. Todos eles estão com a habilidade parecida. O Moltres, o Articuno e os Aptos. Esse trio dos pássaros lendários, eles estão com habilidades muito parecidas e é até legal para usar. Essa Primarina também é uma aposta para o meta. Ela é um Darkrai, porque ela tem moves que colocam para dormir e você não pode usar Berry, e eu vou falar em breve para vocês. Então, visto isso, todos esses poucos que foram adicionados, agora eu vou falar dos que eu acredito que são bons pokers, começando pela Lunala. Essa aqui que é a Lunala Conversão. Aqui tem a habilidade dela, que é a mistura da Ghost Aura com Phantom Defense ou Multiscale, é a mesma ideia. Ele aumenta o dano de todos os moves tipo fantasma no time em 33%, no caso um terço do dano, e diminui o dano recebido em 50%, diminui pela metade quando ele está com a vida cheia. Esse move novo, tipo Dark, ele coloca Upwind no campo igual ao Shadow Force do Giratina, que inclusive os dois formam um combo excelente porque a Lunala aumenta o dano tipo, de moves tipo fantasma com a habilidade dela e o Giratina também tem é, muitas coisas que fazem isso.
Só um minuto aqui, galera. Então, o Giratina e o e a Lunala, eles estão com essa habilidade de colocar Upwind em campo. E eles formam um ótimo combo. Porque, como vocês podem ver, o Upwind reduz a velocidade de movimento em 50%. Diferente do Tailwind, que aumenta a velocidade em 100%, o Upwind reduz pela metade. E um sobrepõe o outro. Então, isso aqui é uma boa contra tornados. Ele causa 30% de dano em alvos com Protect. E esse Mongeist Beam já era um move antigo dele. O item dele tem 3 estrelas. Todos os itens de pokers que dão dano tem esse padrão aqui de aumentar os stabs em 30% no mínimo e 45% no máximo agora, né? Cada level aumenta 1%. E quando a Lunala usa Dark Type Moves, ela aumenta o dano em 30% se o Upwind estiver em campo. Então, por isso que eu falei que ele dá um bom combo com o Giratina, porque além de aumentar o dano tipo fantasma, ele também tem essa possibilidade de aumentar o dano tipo Dark. E aqui na segunda estrela, ele coloca Psychedelic State por 3 rounds, quando ataca com Mongeist Beam. E com a terceira estrela, ele reduz 20% do dano recebido se o alvo tiver no Psychedelic State. Psychedelic State, sim, eu esqueci de mostrar os stats dele, é esse aqui. Tá com status bem legais, 192 de SP ataque, 107 de speed, 142 de HP. Um moveset muito bom, dá para tancar e causar dano. E esse Psychedelic State, deixa eu pesquisar aqui. Sempre que vocês forem pesquisar, vocês colocam aqui com a letra maiúscula para achar o que vocês querem aqui, ó. Depois de usar um move de status, você perde 20% do HP máximo. E isso não sai quando o Poké sai de campo. Então, por exemplo, contra um Nihilego, ele consegue ficar sugando o HP do cara. É, se ele causar o Psychedelic State no Nihilego, toda vez que o Nihilego usar, por exemplo, Stealth Rock, Protect, enfim, algum move de status, ele vai perder 20% do HP, que é só um exemplo. Saindo da Lunala, eu vou falar agora do Shadow Rayquaza para vocês. Ele tem esses status na última evolução, speed bem alta, por sinal. Ele invoca a chuva forte por 5 rounds quando ele entra em campo. E tanto ele como o Ho-Oh, tipo Fogo e Fada, que eu tinha mostrado antes, pelo que eu vi no Champion Trial, eu enfrentei alguns bots com esses pokers. E essa questão aqui de adicionar Rainstorm Barrier, eu acho que ele só vai adicionar isso se ele matar algum poker enquanto a chuva forte está em campo. Porque eu pensava que seria parecido com o Fire Plague do Victini, que assim que ele entra em campo, ele reduz o dano do tipo água em 50%. Mas aqui, pelo que eu entendi, só vai ser adicionado quando o Rayquaza mata alguém. E esse campo, ele fica durante o período que a chuva tá, ele aumenta o dano tipo água em 25% e reduz o dano de fogo em 50%, que é bem interessante. Ele tem esse move com prioridade mais um, que pode causar dano mesmo no sol forte. E tem esse move tipo elétrico, que quando tá na chuva, ou na chuva forte, e o Rainstorm Barrier, que é o efeito que eu tinha falado para vocês, quando tudo está em campo, o alvo ele recebe esse status negativo, Electricity Induction, que aqui tá bugado, tá aparecendo que reduz um 16 avos do HP
a cada turno, mas na verdade é um sexto. Ou tá dizendo que reduz um sexto, mas na verdade é um 16º, desculpa. E ele reduz a speed do alvo em 50%. Então é como se você desse um paralyze que ao invés de fazer high skill, ele reduz a speed pela metade e fica causando dano. É basicamente isso. O item dele é aqui padrão, aumenta os stabs. É, o dano tipo elétrico dele aumenta em 30%. É, além do normal. Então vocês podem ver aqui, ele pode aumentar até 45% dos stabs e mais 30% do dano tipo elétrico, que é bem roubado. E quando o Rainstorm Barrier está em campo, ele ainda aumenta em mais 15% o dano tipo elétrico. Isso deixa ele um Poké excelente para usar no meta, até como um counter do Victime. Ele consegue fazer muita coisa contra ele. Aqui na segunda estrela, fala que quando ele tá na chuva forte, e o Rainstorm Barrier em campo, ele causa 50% do dano com moves de água e tipo elétrico, mesmo quando o alvo tá com Protect. Então, se o alvo usar Protect, ele ainda recebe 50% de dano dos stabs. Na terceira estrela, tem os mesmos requisitos, a chuva e o Rainstorm Barrier, e o dano de super efetivos aumenta em 25%. Então ele tem um combo bem interessante. É um poke que eu acredito bem usável, só que um problema dele é que é bem feio, né? Um Fake Mon que eles fizeram bem feio mesmo. Aqui eu vou falar desse Fortune, Fortune Miau não, eu vou falar logo do Ferrothorn, nessa ordem, tá aparecendo. Ele é um tanque que vai entrar pro meta. Ele tem pouca speed, mas as defesas dele são ótimas. Ele tem essa habilidade que quando morre, ele perde 20%. Ele causa 20% do HP do oponente como dano. E quando o oponente ataca ele, ele recebe um espinho. Então, por exemplo, um Ultra Mewtwo atacou o Ferrothorn, ele vai receber um espinho que é como se fosse um Lich Seed. Ele aparece na mesma ordem ali dos efeitos de runas e tal. Ele fica ali embaixo. Ele recebe um espinho e no final do turno, o oponente vai perder 20% do dano causado. Então, por exemplo, se ele causou 1000 de dano, ele vai receber 200 de dano de volta no final do turno, que deixa ele muito interessante. Tem esse move dele, que é um Lead Seed que não erra. E esse move tipo metal que recupera 20% do HP e aumenta a Def e a SP Def em mais um. Tem Combine, tem Protect, tem outros moves que eu não vou me estender agora. Mas o item dele é totalmente focado para defensivo, como vocês podem ver. Ele aumenta tanto a PDEF como a resistência aos ataques. Então, se o ataque for pouco efetivo, ele reduz o dano em 10%. Isso pode aumentar até 25% com essa nova atualização. E a PDF também, ela aumenta até 25%. Reduz o dano tipo fogo em 50%, que é a maior fraqueza dele. Então ele fica com fraqueza duas vezes a lutador e duas vezes a fogo. Saindo dele, agora tem esse Miau, tipo normal e steel. Vou só dar uma olhadinha para ver se alguém tem alguma dúvida. Mano, quando acabar. Então, hoje não vai ter PVP, mas eu vou fazer a próxima live de PVP. É porque muita gente tava com dificuldade sobre a nova atualização e eu tô fazendo esse panorama para mostrar para vocês o que mudou no jogo. Então aqui tem um Miau, vou mostrar aqui a habilidade. Quando ele tem o Technician, né? Aumenta o dano em 50% quando usa moves base com power base 60 ou menos. E aumenta o dano tipo de Pokémons tipo normal no time em 10%.
Tem esses status aqui, eu já tinha mostrado, speed muito alta, 149, 173 de ataque. Mas o interessante não são nem os status dele, é porque ele tem um move tipo normal, com prioridade mais 2, que coloca Raybon Terrain no campo igual o Sky Shamin. O Raybon Terrain, ele funciona parecido com a habilidade Seren Grace. Ele é estacável e toda vez que você coloca o Raybon Terrain, você aumenta a probabilidade de efeitos adicionais em moves, como por exemplo um Burn no Scald. E depois de fazer isso, você troca de Pokémon, se eu não me engano. Não, desculpa, é o outro move que troca de Pokémon. Esse aqui, ele é parecido com Fake Out. Você só pode usar no começo da batalha. E o que troca de Pokémon é esse aqui, Payday. Coloca 5 rounds, o Incentive Terrain. Esse Incentive Terrain, ele aumenta, se eu não me engano, 20% do dano físico e 20% do dano mágico de todo o seu time. E logo em seguida ele troca de Pokémon. Então, esse é um dos motivos dele entrar pro meta, porque além dele ter um dano muito bom, ele consegue colocar esse Incentive Terrain para aumentar o dano do time. Tem o item dele, aumenta os stabs como padrão e reduz o dano tipo lutador em 2 vezes, que é a maior fraqueza dele. Então ele fica apanhando 2 vezes para lutador, terra e fogo. Em seguida tem aqui esse Ho-Oh, tipo fogo e fada, que tem essa habilidade que é bem parecida, eu não vou me estender, ela é bem parecida com a do Shadow Rayquaza. Ela é o oposto dele, na verdade, porque ele coloca o Sol Forte quando entra em campo e ele tem o Sunny Day Barrier. Então, tudo que eu expliquei sobre o Shadow Rayquaza se aplica a esse Ho-Oh. Só que a diferença é que um vai aumentar o dano tipo água e reduzir o dano de fogo, e o outro aumenta o dano de fogo e reduz o dano tipo água. A única diferença da habilidade dos dois é essa. A speed dele é bem menor do que a do Rayquaza, mas se eu não me engano, as defesas são melhores. Ele tem esse move de fogo que coloca 5 turnos de Fire Sea, igual o Ultra Mewtwo, coloca o Sea of Fire, é porque a tradução fica um pouco errada, no campo. E quando o Sea of Fire está em campo, ele aumenta o dano desse move em 20%. Então o move vai ficar com 120 de power base se o Sea of Fire estiver em campo. Tem esse move de fada que no sol ou no sol forte ele aumenta a speed em 20%. Eu não entendi se é um efeito de campo que ele coloca para aumentar a speed ou se aumenta apenas a speed desse move. É uma coisa que não ficou muito legal na tradução, não dá para entender muito bem. Ele tem esse item padrão, aumenta os stabs em 30%. Quando ele tá com o item, ele reduz o dano. Ele aumenta o dano tipo fada em 30% no sol e aumenta em mais 15% no Sunny Barrier, parecido com o Rayquaza. Como eu falei, a diferença é que eles aumentam atributos, elementos diferentes. Então aqui tem a segunda estrela, que quando está no sol forte, ou no sol e na Sunny Barrier, ele causa 50% de dano com os stabs em alvos com Protect. E na terceira estrela, depois de sobrepor um clima, como por exemplo, se tiver um Mega Kyogre em campo, ele colocar o sol forte sobre a chuva forte, ele coloca três rounds, o Sea of Fire em campo, só de fazer isso, o que deixa ele bem interessante para fazer esse tipo de jogada. Falar aqui. O T-Space falou sobre o Gachapon, eu vou mostrar mesmo para vocês o que foi adicionado. Foi pouca coisa, mas eu vou mostrar no final. Saindo aqui desse enrolo, eu vou falar para vocês sobre o Dragapult, que é esse Poké aqui.
Como eu já tinha dado uma breve introdução, já falei que esse move coloca Real Block e não permite moves de troca. A habilidade dele aumenta os stabs em 30% e ignora Reflect, Light Screen, Safeguard e Mist quando ele ataca. Então, isso é bem interessante para você fazer alguns tipos de jogadas. Tem esse move tipo dragão com 50 de power que tem 20% de chance de reduzir a defesa em um level. Tem o item dele que aumenta os stabs em 30%. E quando ele ataca um oponente no Hellblock State, o dano de super efetivos é reduzido em 25%. Tem aqui a segunda estrela do item, que quando ele usa ataques tipo fantasma, no ataque com o Heal Block colocado no oponente, o dano aumenta em 25%. Na terceira estrela, o oponente com Bound State, ele reduz 10% do HP extra em cada round. Então acho que é por isso que ele entrou pro meta. Porque essa habilidade provavelmente, ou essa habilidade ou essa, provavelmente tá bugada a descrição e ela deve colocar bound. Assim como eu vou mostrar para vocês, assim como o move do Zigguard não fala nada sobre colocar bound, mas ele tá fazendo isso. Algumas traduções dos moves estão erradas e os ADMs ainda não ajeitaram. Então, provavelmente é isso que fez o Poké entrar no meta. Acredito que seja isso. Só o futuro dirá, não tem como a gente saber agora, até porque a atualização saiu ontem, mas eu vou dar continuidade. Aqui tem o Shurk Tree, que é tipo elétrico e grama. Tem esses status aqui, um SP ataque muito alto, 200, 150 de HP. Ele invoca o terreno elétrico quando entra em campo, e toda vez que mata um Poké, ele aumenta o SP ataque mais um, que é muito interessante. Tem esse move tipo grama, que é com 110 de power, que ele coloca green screen no campo. Isso aumenta o dano de moves tipo grama, se eu não me engano, e reduz o dano de super efetivo. Se eu não me engano, o Sceptile conversão também tem um move que faz isso. Se você já tiver com o green screen em campo, ele coloca bounty no oponente durante 3 rounds. É muito interessante. Tem esse move tipo elétrico, que causa dano se tiver no terreno elétrico. Ele vai colocar o Electricity Induction igual o Shadow Rayquaza. O item dele aumenta os stabs padrão. E o dano tipo grama aumenta em mais 30%. Ele recupera 10% do HP no final de cada turno quando está no terreno elétrico. No estilo Groudon, Kyogre Rayquaza com item exclusivo. Depois de substituir um campo, por exemplo, trocar o Trick Room do Rupa por o terreno elétrico, ele coloca 5 rounds de green screen já direto só para fazer isso. E quando ele está no green screen, ele vai aumentar a speed em 20%. Então o 90 de speed base vai se tornar 108 de speed base, que deixa ele muito interessante, dá para usar tranquilamente, é um ótimo Pokémon. E ele é parecido com essa Feromosa, que ela também aumenta o dano, o SP ataque mais um quando mata um oponente. Ela aumenta o dano em 30% quando ataca o alvo com 50% do HP ou menos. E o move dos stabs aumenta em mais 20%. Além disso, tem um move tipo lutador, que quando causa super efetivo, ele coloca Hellblock no oponente. Tem um move tipo inseto, que é prioridade mais um, com 90 de power, que é bem interessante. Tem o item dela, que aumenta os stabs e diminui o dano super efetivo que ela mais recebe. No caso voador, ela apanha 2 vezes
por causa do item, deixa normal, tira a fraqueza 4 vezes. Aqui na segunda estrela, quando ela causa dano super efetivo, ela ignora o dano de reflex, moves de reflect, como counter, por exemplo, e counter field. E quando ela usa, na terceira estrela, quando ela usa moves pouco efetivos, ela aumenta o dano. Eu acredito que seja parecido com esse item aqui do Buzzolin. Vou ver se eu acho. O item do Buzzolin. Acho que é esse item aqui, não. Eu vou procurar pela Pokédex para mostrar para vocês. Eu acredito que seja parecido com isso, porque o Buzzolin ele agora aumenta 100% do dano de contra alvos com resistência a inseto, né? Eu acredito que o item dela seja nesse estilo. Voltando aqui, eu já tinha falado dela. O Incineroar, eu falei para vocês que ele era interessante, mas por causa dessa habilidade que ele diminui ele é tipo Intimidate, ele reduz o ataque em -1 quando entra em campo e quando tá com HP cheio ele coloca Night State no campo. Tem esse move aqui que aumenta o ataque, a def e a speed, é um buff muito bom. Tem esse move que causa dano integral, mesmo se o alvo tiver com a defesa upada. E o item dele aumenta o ataque em +1 quando ele usa status, status moves do tipo Dark. Então, se ele usar o move King Roar, ele vai aumentar o ataque, a defesa e a speed. Só que o ataque vai aumentar +2 por causa da habilidade. Os status dele não são muito altos, mas como vocês podem ver, ele pode ser bem interessante para se usar. Vou ver aqui se tem alguma dúvida. Tive que fazer um novo e-mail, deu problema na conta. Se deu problema na conta, tem que fazer um outro e-mail mesmo. Porque vocês têm que ter cuidado nesse e-mail, porque os ADMs sempre estão pedindo. Voltando aqui, eu vou falar por último do Tiranitar. Então eu vou logo para a Primarina. Ela tem esse essa habilidade que os Sound Moves têm prioridade +1. Coloca o Water em campo e aumenta a recuperação do Aqua Ring no dobro. Vai recuperar o dobro de vida. Tem esse move tipo fada, que coloca Rainbow State, igual o Sky Shine, o Miau. E esse move aqui que tem 55% de chance de colocar Sleep no alvo. E se ele já tiver com Sleep, coloca Nightmare State no campo, que é um move muito bom, não erra. Tem esse move tipo água, que coloca tem chance de colocar o alvo para dormir, 20% de chance. E o item dele aumenta os stabs e aqui tá errado, tá aparecendo Flying Tip, Fire Tip. E não deixa usar Berry, por isso que eu falei que seria parecido com o Darkrai. Tem uns status muito bom e é um ótimo defensivo. A tipagem dele também é muito boa. Deixa eu ver. E por último tem esse Tiranitar, tipo Pedra e Fogo, que é um dos melhores dos que foram lançados. Ele provavelmente vai entrar pro meta, porque como vocês podem ver aqui, ele aprende Sword Dance.
A habilidade dele coloca Wraith Sandstorm em campo por 5 turnos. E depois de trocar um clima, ele ganha Sandstorm Barrier. Aqui não fala a quantidade de turnos, mas deve ser 5 turnos também. Ou 3 turnos, que é o padrão. Tem esses status aqui, que eu vou mostrar. Defesas muito boas. Speed um pouco baixa, mas muito ataque, muita defesa. Tem esse move de pedra que coloca Sea of Fire por 5 turnos em campo, que é parecido com o do Ultra Mewtwo, só que o do Ultra Mewtwo ele só coloca 3 turnos no campo. E esse move de pedra ele coloca 5. E além disso tem esse move de fogo com 120 de power, que ele coloca 5 turnos de Fire Spike. Na verdade, o nome que aparece na partida é Fire Nail, como eu vou mostrar para vocês. E toda vez que o Pokémon trocar, ele recebe dano. Recebe dano não, ele recebe Burn, que vai causar dano e vai reduzir o ataque dele, né? Que é muito interessante. Tem esse item, que quando ele tá com o item, ele aumenta os stabs e reduz o dano de água e ground em 50%. Na segunda estrela, ele quando ataca no Sea of Fire, ele aumenta. Sea of Fire ou Fire Nail, ele aumenta o dano causado em 30%. E na terceira estrela, quando ele tá no clima e no Sandstorm Barrier, o dano tipo pedra aumenta em 30%. Então, isso é bem interessante. Acredito que o melhor poker que foi colocado na atualização. E dos que eu tinha para falar para vocês, era isso. Por último, eu vou mostrar só o Gachapon aqui, que me perguntaram. Eles colocaram 2 evoluções e em breve vai chegar a evolução da Lugia, Rayquaza, Groudon e outros Pokés. Mas eles colocaram aqui Genesect e Magearna. Magearna já vem evoluída na roleta, então nem precisa se preocupar. Se você quiser pegar uma, eu peguei a minha na roleta, deixei ela assim, já veio com 2 estrelas, então é tranquilo. E era isso que eu tinha para falar da atualização. Espero que tenha dado para entender tudo. E na próxima live eu faço um PVP para vocês. Então é isso, valeu galera. Vou me despedir por aqui. Ver se tem alguma dúvida. Então é isso, valeu.